Bem-vindo para mais uma aula de endocrinologia, professora Nayá aqui com você, e hoje nós vamos falar sobre a tireoide, uma glândula produtora de hormônios chamados hormônios tireoidianos, que tem uma diversidade imensa de funções. Então fica aqui que logo depois da vinheta eu vou te contar uma porção de coisas sobre essa glândula, não sai daí. Muito bem, tireoide, onde fica essa glândula, o que ela faz, o que seus hormônios fazem, como que ela é estimulada? Na verdade, tem tanta coisa para falar de tireoide que nós não vamos ter todo o assunto nesse vídeo. Esse vídeo é o vídeo inicial de quando a gente estuda tireoide, então eu sugiro que você comece sempre a estudar tireoide, escutando o que eu tenho para te falar nesse vídeo, porque a partir daqui vai começar um entendimento melhor das ações dos hormônios da tireoide. Então é importante você saber como ele é produzido, de onde ele vem, para que você consiga entender melhor a sua função, as suas funções. Então a tireoide é uma glândula que fica localizada na região da traqueia, sobre primeiro e segundo anéis traqueais na maioria dos animais, e essa glândula tem um formato que lembra duas asinhas de borboleta, e essas asinhas ou esses lobos estão ligados por uma ponte, também conhecida como istmo. Então essa é a característica anatômica da glândula tireoide. Nas aves, nas aves ela fica localizada também sobre a traqueia, porém numa região mais próxima à clavícula, mas ela também está sobre a traqueia. Se a gente fizer um corte histológico para olhar no microscópio qual é a morfologia dessa glândula, a gente vai ter essa visualização. O que eu estou conseguindo ou o que eu enxergo aqui, Nayá? Eu enxergo células que estão agrupadas ao redor de uma estrutura formando folículo. Na verdade, essas células estão agrupadas de uma maneira, que formam esse folículo, e internamente esse folículo é preenchido por um líquido chamado coloide. Então aqui dentro tem coloide e esse coloide está repleto de quase hormônios tireoidianos. O hormônio tireoidiano, os hormônios tireoidianos são hormônios não solúveis. São aqueles hormônios não solúveis em água, solúveis em gordura. A gente falou sobre isso lá no comecinho do estudo do sistema endócrino. Então, se você não viu esse vídeo, vá lá assistir. Aliás, se você ainda não curtiu esse vídeo que você está vendo agora, por favor, mete o dedo aí no like. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos para que eles também conheçam as ações dos hormônios da tireoide. Não esquece de curtir. Se deixar para o final, eu sei que você se esquece. Então, já aproveita e curte agora. Mas voltando aqui para a estrutura, as células foliculares da tireoide formam esse folículo e são essas células foliculares as responsáveis pela produção dos hormônios da tireoide. Existe um mecanismo bastante detalhado que a gente já vai ver, mas esses quase hormônios prontos, lembrem-se que os hormônios insolúveis não ficam armazenados prontos, então não tem como a glândula permanecer com esse hormônio guardado já no seu formato final. Mas essa glândula consegue guardar um pré-hormônio, um quase-hormônio, e aqui na região do coloide a gente encontra o quase-hormônio suficiente para garantir a quantidade de hormônio necessário para jogar na circulação por até uns 40, 50 dias. Mas a formação desse hormônio depende de um aminoácido chamado tirosina e depende de um elemento químico chamado iodo. Então, o hormônio da tireoide nada mais é do que o aminoácido tirosina associado ao iodo, como a gente já vai ver com mais detalhes. Então, é possível que haja um quase hormônio pronto, um pré-hormônio, mas é um pré quase pronto, tá?
aqui no coloide, garantindo o abastecimento do hormônio tireoidiano por 40 a 50 dias, numa privação de iodo, por exemplo, numa privação de tirosina. Então, se acontecer de o corpo ter uma privação dos elementos necessários para formar esses hormônios, a tireoide garante um abastecimento por quase 2 meses, por 1 mês e meio aproximadamente. Aliás, o iodo usado na fabricação dos hormônios da tireoide vem da alimentação. Os alimentos, de forma geral, têm na sua composição iodo, no formato de iodo, né, nessa molécula I2. Esse iodo, ele é muito encontrado principalmente em alimentos marinhos, pescados e diversos tipos de alimentos marinhos, não só os peixes, mas também as ostras, os mexilhões, camarão, os próprios peixes como atum, sardinha, bacalhau, são peixes que têm uma grande quantidade de iodo. Em outros alimentos de origem animal, a gente também encontra iodo no leite, encontra iodo nos ovos, mas não é uma quantidade assim tão grande, mas encontra. Nos alimentos de origem vegetal, laranja, morango, são alimentos que também têm uma determinada quantidade, nada assim tão grande como os alimentos marinhos, mas tem uma boa quantidade de iodo. Só que esse iodo é tão importante na fabricação dos hormônios da tireoide, e os hormônios da tireoide são tão importantes para o funcionamento corporal, que a gente pode dizer que a tireoide é a principal glândula relacionada ao metabolismo celular. É a principal glândula relacionada ao metabolismo celular. A falta dos hormônios da tireoide é considerado um processo, uma transformação gravíssima dentro do corpo. O corpo depende muito desses hormônios da tireoide para fazer metabolismo. E, por outro lado, os alimentos marinhos que têm uma quantidade relativamente boa de iodo são alimentos que não são consumidos em grande escala pela população aqui no Brasil, né? Tem alguns países que sim, mas aqui no Brasil não. Então, o Ministério tornou obrigatório a adição de iodo, me desculpem, a adição de iodo no sal de cozinha. Todo mundo tem sal em casa, todo mundo consome sal, às vezes até mais do que deveria, né? Todo mundo consome sal. E o nosso sal, o sal que a gente compra no supermercado aqui no Brasil, é um sal iodado, justamente para não faltar iodo para a produção dos hormônios da tireoide, de tão importante que esses hormônios são. Aí a gente vai falando de toda a importância desses hormônios e as suas funções ao longo das gravações, mas como eu falei para vocês, não vai ser apenas um vídeo, vai haver muitos vídeos, ou vão haver inúmeros vídeos sobre os hormônios da tireoide, tá certo? Aí eu sempre vou deixando os links nos vídeos aqui para vocês lá na descrição. Então, se liguem nessa descrição que vocês vão encontrar os links para os próximos vídeos. Bom, mas voltando aqui para a história da tireoide, não esquece de curtir, hein? Na tireoide, além das células foliculares que contornam aqui, ó, essa região de folículo, existem células que estão aqui no espaço intersticial. Essas células são chamadas de células medulares, células C, células parafoliculares, é tudo sinônimo. E essas células parafoliculares que estão, digamos assim, no interstício ali, entre os folículos da tireoide, são células produtoras de um outro hormônio importante chamado calcitonina, e a gente vai falar sobre calcitonina nos hormônios que estão relacionados ao metabolismo do cálcio. A calcitonina é um importante hormônio para equilibrar a calcemia, equilibrar a quantidade de cálcio que tem na circulação sanguínea, mas aí também é um outro assunto, é uma outra aula. Na tireoide, nós vamos falar principalmente dos hormônios T3 e T4, que tem essa grande atuação no metabolismo celular, principalmente nas reações de oxidação celular. Tá certo? Então, nós já sabemos que aqui na tireoide eu encontro folículos, nós já sabemos que esses folículos são, na verdade, contornados por células foliculares. Essas células foliculares formam os hormônios da tireoide, começam a formar esses hormônios ficam
na verdade, os pré-hormônios ficam armazenados aqui na região do coloide. E quando a tireoide é estimulada a secretar esses hormônios então saem aqui do coloide, passam pela célula, esses pré-hormônios saem do coloide, entram na célula e são terminados, são convertidos no hormônio pronto, para que esse hormônio pronto seja jogado na circulação. Então, como que acontece todo esse processo, Nayá? Como eu falei para vocês, existe um aminoácido chamado tirosina, que é um aminoácido importante para a formação desse hormônio. Então, vou desenhar só uma célula aqui, tá? Faz de conta que aqui é uma célula da tireoide, ó, imagina que aqui tem outra célula folicular e aqui tem outra, até formar o folículo, certo? Até formar o folículo. Não, esse desenho não ficou legal, deixa eu fazer o meu folículo pro lado de cá que eu tenho mais espaço. Então, aqui, ó, até formar todo o folículo. Essa célula, ela vai capturar o iodo, só que quando a gente ingere um alimento, o iodo está no formato de iodo, I2. Porém, para ele ser absorvido pelo intestino, ele é convertido em iodeto. Esse iodeto cai na circulação, entra aqui na célula folicular. Então, a célula folicular captura esse iodeto e dentro dessa célula folicular, esse iodeto é oxidado novamente a iodo. E aí, esse iodo cai aqui na luz, que é como se fosse esse espaço onde está o coloide, tá? Aqui na região de coloide. Eu chamo de luz, mas na verdade não é bem uma luz, porque ele está todo preenchido de coloide. Então, esse iodo cai aqui para essa região de coloide. Vamos apagar isso daqui para ver o que vai acontecer. De uma forma semelhante, essa célula folicular também captura a tirosina, que é o aminoácido usado na fabricação desse hormônio. Então, eu vou representar a tirosina por uma bolinha com a letra T. O que acontece aqui nessa região de coloide? Na região de coloide, várias tirosinas se juntam, várias tirosinas se ligam, formando uma proteína, né? Eu já conversei algumas vezes com vocês e vocês sabem que uma proteína nada mais é do que uma aglomeração, do que vários aminoácidos ligados. No caso, são só tirosinas. Então, na verdade, essas tirosinas, elas vão se ligando umas às outras. Nessas tirosinas também vão se ligando iodo, às vezes uma molécula de iodo, às vezes duas moléculas de iodo numa tirosina, e com isso a gente tem a formação de uma grande proteína, né? Aqui no caso chamado tireoglobulina. Então, essa grande proteína tireoglobulina, ela é formada por várias tirosinas que, por sua vez, estão ligadas a várias moléculas de iodo. E aí, o que vai acontecer, Nayá? Vamos desenhar então aqui, ó, uma tireoglobulina cheia de tirosinas. Então, eu vou representar dessa forma uma tireoglobulina, que é uma proteína que está repleta de aminoácidos que são a tirosina. Cada tirosina está ligada ou a um iodo ou a 2 iodos. Ou a 1 iodo ou a 2 iodos. E aí, Nayá, o que vai acontecer? No momento em que a tireoide é estimulada pelo hormônio TSH lá da hipófise, e a gente não teve uma aula sobre TSH de hipófise, por quê? Porque, na verdade, a função do TSH é chegar aqui na tireoide e fazer a tireoide produzir, na verdade, secretar os seus hormônios, T3 e T4. Então, o TSH sai da hipófise, quando a hipófise é estimulada pelo TRH, cai na corrente sanguínea, chega aqui na tireoide e faz a tireoide produzir e secretar os seus hormônios, terminar a produção e secretar os seus hormônios. É isso. Então, não tinha necessidade de fazer um vídeo inteiro sobre TSH.
Mas voltando aqui à história. Então, quando a tireoide é estimulada pelo TSH, o que vai acontecer é que esse pré-hormônio, essa grande molécula de tireoglobulina ligada a hormônios, vem para a luz, vem para dentro da célula folicular, vem para dentro da célula responsável pela produção dos hormônios da tireoide. E o que aconteceu aqui ainda na região do coloide? Aqui na região do coloide, muitas vezes, algumas dessas moléculas se juntam. O que eu estou chamando de algumas dessas moléculas se juntam? Por exemplo, uma tirosina ligada a um iodo pode se ligar a uma tirosina ligada a 2 iodos. Isso forma uma tri-iodo, é uma palavra só, tironina. E pode acontecer de uma tirosina se ligar, uma tirosina com 2 iodos, se ligar a outra tirosina com 2 iodos, formando uma tetra-iodo-tironina, que é chamada também de tiroxina com X ou T4. Essa daqui é chamada também de T3. Esses são os hormônios da tireoide. Por isso que eu falo que eles ficam pré-formados, porque na verdade já está todo mundo ligado lá no coloide. Mas para serem secretados é preciso separar. Então, dentro da célula folicular, quando esse pré-hormônio entra por endocitose dentro dessa célula da tireoide para terminar a sua formação, o que vai acontecer é que essas ligações aqui vão se desfazendo. Então, por exemplo, essa ligação se desfaz, mas tinha essa ligação aqui. Então, aqui eu já tenho um T3. Vamos pôr um T3 mais bonitinho, que ficou muito grosso esse risco. Então, aqui eu já tenho um T3. O que acontece quando essa ligação se desfaz é que aqui eu tenho um hormônio chamado T4. Isso tudo já está ali dentro da célula folicular e pronto para cair na corrente sanguínea. Então, é isso que eu quis dizer para vocês quando eu digo que a tireoide não armazena o hormônio pronto, mas ela armazena esse quase-hormônio, esse pré-hormônio. E quando a tireoide é estimulada pelo TSH, ela secreta os hormônios da tireoide, T3 e T4. Por sua vez, quando o T3 e T4 caem na corrente sanguínea, aumenta sua concentração na corrente sanguínea, eles mesmos fazem o feedback negativo em hipotálamo e em hipófise, inibindo secreção de TRH pelo hipotálamo, de TSH pela hipófise e fazendo o controle desses hormônios na circulação. Isso aqui que sobrou, Nayá. Quando sobra uma quase molécula aqui, né, de hormônio, mas um hormônio que não é um hormônio ainda, mas sim tirosina com um iodo ou tirosina com 2 iodos, mas que não tem essa ligação para formar um hormônio da tireoide, a gente chama, na verdade, essa tirosina com 2 iodos de diiodotirosina e essa com um iodo a gente chama de monoiodotirosina. Então, esses restinhos que sobram de monoiodotirosina ou de iodotirosina, eles voltam para o coloide, às vezes volta só a tirosina, é o mais comum até do iodo se desligar e voltar só a tirosina, só o aminoácido para o coloide, e pode ser ali reutilizado na formação de mais pré-hormônios, de mais hormônios quase totalmente formados. Tá certo? Então, é dessa forma que a tireoide trabalha na produção dos seus hormônios. E esses hormônios, pelo fato de serem hormônios não solúveis, precisam de uma proteína de transporte para serem transportados pela corrente sanguínea. Então, quando essa célula que já tem ali dentro dela o T3, que já tem o T4 dentro dela, joga esses hormônios na corrente circulatória sanguínea, lá na corrente circulatória sanguínea, esses hormônios são transportados ligados a uma proteína, a principal dela é a proteína ligadora de tiroxina,
e essa proteína, então, facilita o transporte desse hormônio lá para a célula-alvo. De forma geral, a gente pode dizer que o corpo produz cerca de 4T4 para cada T3 produzido. Então, essa célula produz mais T4 do que T3 quando as concentrações de iodo estão adequadas no corpo, quando o paciente não está com deficiência de iodo. O que acontece é que quando o indivíduo tem uma deficiência na ingestão de iodo, pode haver uma inversão de proporção e o corpo produzir até 3T3 para cada T4, porque aí tem uma economia de iodo. Por que essa diferença? Porque o T4 é um hormônio que tem uma meia-vida mais longa do que o T3. Então, o T3 ele é destruído na circulação mais facilmente do que o T4. Por isso, a glândula secreta principalmente T4 para dar tempo desse hormônio chegar lá na célula-alvo antes de ser degradado. Como é um hormônio insolúvel, ele vai atravessar a membrana celular e o receptor para esse hormônio está lá na membrana nuclear. Então, o T3 e o T4 vão se ligar no receptor dentro da célula-alvo. Esse receptor está na carioteca, na membrana nuclear. E aí o que acontece é que dentro dessa célula, geralmente esse hormônio perde um iodo e se converte em T3, porque o receptor tem mais afinidade por T3 do que por T4. Então veja só, a célula da tireoide produz em quantidade mais T4 porque o T4 resiste mais na circulação, tem meia-vida mais longa. Porém, embora o T4 possa se ligar ao receptor lá no núcleo da célula-alvo, o T3 se liga muito melhor. Então, é comum esse hormônio perder um iodo nessa entrada na célula, no citoplasma celular, para se ligar com uma melhor afinidade no receptor nuclear. E nós já estudamos sobre isso, eu já comentei com vocês que quanto maior a afinidade entre hormônio e receptor, melhor é a ação desse hormônio, por mais tempo esse hormônio age, então melhor é o metabolismo dessa célula. É dessa maneira que funciona, então, produção de hormônios da tireoide, regulação desses hormônios na corrente circulatória sanguínea por eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e transporte desses hormônios que são considerados hormônios insolúveis. Gostou desse vídeo? Você sabia sobre esses hormônios da tireoide, toda essa formação? Viu como é um vídeo longo, que não dá para falar tudo num único vídeo? Então, se você gostou, chegou até aqui, acho que você gostou, né? Então, eu acho que eu mereço o seu like, eu acho que eu mereço a sua curtida, mereço que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Me acha aqui também, em outras redes sociais, eu sempre posto material lá para vocês. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas chegarem até essa informação. Mais uma vez, eu ressalto que não tenho todo o conteúdo de tireoide num único vídeo, senão seria um vídeo muito extenso. Mas aqui na descrição você vai encontrar o link para os outros vídeos assim que os outros vídeos forem colocados no ar. É um vídeo por semana, então a cada semana um novo vídeo. Bye, bye!